Não dá para contar quantas coisas mudaram em São Paulo nos últimos 50 anos. Mas de lá para cá, a população aumentou 3 vezes e alcançou a casa dos 12 milhões de habitantes. E por falar em casa, é assim que as pessoas se sentem em São Paulo. Vem gente de todo lugar e São Paulo gosta de receber. Todos os dias tem quem chega para nunca mais ir embora. Tem também quem vai, mas sempre quer voltar. Por isso é com grande alegria que São Paulo sediará o maior encontro nacional da advocacia após 50 anos desde a última vez. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo te receberá para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. São Paulo sediar a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Num momento absolutamente especial e de importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Sei que é um marco para a advocacia paulista e principalmente brasileira a realização desse evento em São Paulo. Esperamos a toda a advocacia de nosso país aqui em São Paulo, nesta Conferência Nacional da Advocacia. Reafirmando assim o papel da Ordem dos Advogados do Brasil como a guardiã da democracia. É com esse espírito que nós vamos receber os advogados do Brasil inteiro no final do ano que vem aqui em São Paulo. Advogados de todo o Brasil, esperamos vocês. Comece já a se programar. São Paulo espera por você. Venha, participe e viva tudo o que tem direito neste encontro imperdível. Surpreenda-se com esta cidade em que a palavra de ordem é movimento, mas onde a vida não é só trabalho. Lembre-se de que em São Paulo há tempo e lugar para tudo. Para andar rápido quando for preciso ou para caminhar sem nenhuma pressa. Então trabalhe, conecte-se, passeie, divirta-se, experimente. Curta a cada momento tudo o que São Paulo te reserva. São Paulo é um mundo a ser descoberto e espera por você para este encontro inesquecível. Venham, a nossa Conferência Nacional será um momento único e muito importante para toda a advocacia e para a cidadania. Será um momento, no ano que vem, reunidas todas as lideranças de todo o Brasil. Esperamos vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, aqui em São Paulo, na 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Parabéns à OAB, ao seu Conselho Federal e aos profissionais do direito, que tornam a cada dia a advocacia brasileira indispensável, eficiente e exemplar. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia já tem local e hora marcada. Você não pode faltar. Bom dia a todos. Uma grande honra estar aqui, na qualidade de presidente de mesa, para mais um trabalho promovido pelo Departamento de Cultura e Evento. E tenho a honra também de anunciar o Dr. João Ibache Júnior, que vai expor sobre argumentação jurídica, arte e técnica. Ele vai expor o trabalho. E após a exposição, a gente abre para as perguntas. Doutor, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Esse bom dia veio bastante forte, né? Nós estamos numa sexta-feira de carnaval, né? De manhã. Por isso, mais do que nunca, eu agradeço a presença de todos, né? Quando todos já deveriam estar pesquisando qual seria o bloco de carnaval, né? Que iríamos participar no dia de hoje. Eu tenho a grata presença de estar com a sala praticamente cheia, com os colegas interessados pelo tema. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Dr. Miro por estar aqui representando o Departamento de Cultura, né, do nosso diretor, Dr. Humberto Durso, e também
o nosso presidente Marcos da Costa, a quem também eu agradeço por permitir que a gente traga temas que não são assim usuais do nosso cotidiano de palestras, né? Hoje há uma tendência da gente ver temas que tratem de direito positivo, esclarecimentos sobre questões processuais, aprofundamentos ou principalmente temas práticos de direito em geral, né? E esse nosso tema, eu ouvi alguns colegas comentando o que esperavam, né? E eu achei bastante interessante, porque o tema é argumentação jurídica, mas tem um subtítulo, né? Arte e técnica, né? E esse já é um jogo inicial, né, de aproximação para a gente tratar da questão da argumentação jurídica, né? A argumentação jurídica compõe um quadro, vamos chamar assim, né, que seria uma das dimensões, a gente pode falar, grosso modo, esse quadro é uma representação do Cícero. O Cícero, como vocês sabem, um senador romano, jurisconsulto, filósofo e reconhecidamente um grande orador. E um exemplo de orador de tribuna, né? O Cícero sintetiza essa ideia, né, que eu quero apresentar, que a argumentação é uma das dimensões vamos chamar assim, dos mecanismos de expressão. Nós vamos ter, a par da argumentação, a oratória, né, que é o conjunto de mecanismos que nos orienta a como falar corretamente, falar bem, nos expressarmos bem publicamente, principalmente em termos verbais. Para isso, aqui na UAB também existe um curso, né? Aliás, eu esqueci de mencionar, essa palestra, vocês viram no começo ali, faz parte do Carna Jurídico, né? O Carna Jurídico é um projeto que vem acontecendo há alguns anos pelo Departamento de Cultura, que reúne algumas datas especiais do ano para fazer um conjunto de palestras para quem não gosta ou de viajar ou aproveitar os feriados e dias celebrativos de maneira mais convencional. E o Carna Jurídico, entre outros projetos, pertence a um conjunto de projetos de um grupo chamado NAGIC, que é o Núcleo de Aprimoramento Jurídico e Integração Cultural. Então, nesse núcleo, no NAGIC, a gente tem algumas ideias. Então, dentro dessas dimensões que eu mencionei, eu falei da oratória, nós temos um curso de oratória que é coordenado pelo Dr. Ligieira, e que foi tão bem sucedido que acabou se tornando uma comissão de oratória forense. Para quem tem interesse nesse canal de expressão, em estudar essas técnicas, tem tanto o curso quanto a comissão, é só procurar no site. Em paralelo a isso, nós temos uma outra forma de expressão, que é a forma escrita, que é aquela mais comum, que nós praticamos por meio das nossas petições, dos nossos arrazoados, etc. Para trabalhar essa linha, nós temos um professor de gramática e literatura, que é o professor Átila Almada. E ele vai dar uma palestra, eu acabei não trazendo aqui, mas eu creio, se não na semana que vem,
Não, acho que não é na semana que vem, acho que é na outra semana, mas vocês podem ver pelo site. É próximo agora, deve ser nos próximos 15 dias. Justamente sobre esses mecanismos de escrita e como se expressar por meio da escrita de forma correta, né? Muito bem. E a nossa exposição sobre argumentação jurídica, né? A argumentação jurídica seria uma terceira dimensão dessa forma de expressão que trabalha em conjunto com a oratória e com essa expressão escrita, né? Eu quero apresentar o tema a partir de 5 pontos, né? Vou fazer uma introdução, depois uma conceituação, depois fazer a relação entre argumentação e retórica, apresentar a argumentação como arte, né, já que eu falei argumentação jurídica, arte e técnica, e depois a argumentação como técnica. Essa palestra, essa exposição, ela não foi assim pensada para ser uma palestra. Na verdade, esse tema, argumentação jurídica, é um tema com o qual eu venho trabalhando há alguns anos, né? Ele nasce de um grupo de pesquisa que a gente coordenava lá na PUC, com a ideia de trabalhar teoria dos sistemas, lógica e hermenêutica, né? A ideia era juntar essas modernas teorias do direito e aproveitar a inter-relação entre elas e trazer ideias que fossem novas, né? Claro que para a exposição eu precisaria de um tema que chamasse a atenção e eu também precisaria fazer, vamos dizer assim, uma limitação do que eu ia falar, porque eu não ia poder ficar falando para vocês o dia todo aqui, porque ninguém ia me aguentar, não sei nem se vão me aguentar essa 1 hora que eu pretendo falar. Mas, de qualquer maneira, eu procedi àquilo que o pessoal da metodologia chama, dá aquele nome fantástico, né? Corte epistemológico, né? Aquela coisa que assusta a gente quando nós vamos nos preparar para o nosso TCC, para a nossa monografia, dissertação, tese. Eu acabei de fazer isso, ou melhor, eu fiz isso quando propus o tema da palestra, argumentação, né, como uma forma de expressão jurídica, porque eu vou me voltar mais ao ambiente jurídico, mas eu estou falando de argumentação, e essa relação, principalmente, entre essas 3 características aqui, esses 3 elementos, que são a retórica, a arte e a técnica, né? Então, vamos lá. Eu aprendi a fazer uns negócios no slide, que são esses efeitos aqui. Eu achei que ficaram bárbaros, mas eu estou vendo que eles não estão funcionando como eu imaginei. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, se a gente está apresentando o tema e está colocando que existe uma relação entre argumentação, arte e técnica, eu tenho que apresentar para vocês a questão da arte e da técnica. Eu tenho certeza que muitos já ouviram dizer, quando estudam introdução ao direito, quando estudam filosofia do direito, das definições clássicas do direito como arte. Direito é a arte do bom, do justo e do equânime, por exemplo. Ou outros discutem ainda se o direito é uma ciência. E isso é uma discussão que vem sendo colocada até hoje, né? E o que significa a gente falar de arte e falar de técnica? Quando eu falo de arte, será que eu estou apenas querendo dizer que eu estou realizando uma expressão do espírito? E quando eu falo em técnica, eu estou apenas realizando atividades a partir
de mecanismos operacionais específicos, o direito pode ser trabalhado como uma técnica, simplesmente. Existe muita crítica quando se fala naquela expressão, o bacharel em direito, o advogado é um operador do direito. Muita gente critica isso, essa expressão, porque entende que operador é justamente alguém que simplesmente controla ou aciona pequenos mecanismos que fazem, que geram consequências nas relações sociais. Né? Então, uma petição, um formulário de notificação, por exemplo, que gera uma obrigação para a parte a que se dirige, e coisas assim. Outros, e aí a gente tem que ressaltar essa perspectiva, dizem que operador vem da raiz ópera, né, do latim, que significa obra. Então, se eu estou falando em obra, eu estou falando em criatividade. E se eu estou falando em criatividade, o operador é aquele que tem a capacidade de operar esses mecanismos, mas consegue alcançar a estrutura desses mecanismos como se fosse, antigamente havia uma divisão na área da informática, que era a figura do programador, do operador e do digitador. Hoje isso meio que acabou um pouco por conta da própria natureza interativa dos programas, né? A gente acaba sendo um pouco programador, mesmo sem saber. E o programador, na verdade, acabou se tornando o próprio operador. Por quê? Porque ele realiza aquela linguagem que faz o sistema agir de determinada maneira, como hoje nós fazemos mesmo inconscientemente, até mesmo nos nossos sistemas de celular. A gente opera o celular, aplica programas e quando às vezes a gente dá um sim ou um não, a gente está realizando toda uma operação que altera o sistema do aparelho, por exemplo. Então, quando eu falo em arte e técnica, basicamente, a ideia que vem à cabeça é que existe uma distinção entre a arte e uma distinção entre a técnica. Uma permanece no campo da paixão, do sentimento, a outra permanece no campo da razão, do pensamento. Hoje, eu trouxe esse, agora melhorou, né? Eu trouxe esse quadro, que é uma montagem do Andy Warhol, que justamente mostra uma série de produtos, imagens, etc., formando uma obra de arte. E a gente tem um artigo muito importante, um ensaio do Walter Benjamin, chamado A Arte na Época da Reprodutibilidade Técnica, né? Como se dá essa arte num momento em que a gente vive num ambiente altamente técnico. E isso é importante para nós, porque, vejam, algumas pessoas falam para nós, dizem o seguinte, está dando uma certa interferência aí no microfone, né? Tá bom. Algumas pessoas falam para nós que a gente pode resolver todas as questões jurídicas por meio de formulários. E eu não vou dizer que isso não acontece hoje. Muitas vezes eu atuo na área criminal. Então, muitas vezes a gente pega... Eu até queria propor uma pesquisa de analisar nos últimos 3 ou 4 anos as decisões determinantes de medidas de prisão preventiva. Todas elas, ou a maioria delas, tem uma cara de formulário assim, absurda, não é? Então, verificando estarem presentes os requisitos do artigo 312, determino a prisão preventiva do acusado. Quais requisitos?
Estão presentes garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia do andamento do processo das testemunhas e a garantia de que o réu não fuja do cumprimento da lei penal, por exemplo. Aí a gente pergunta os porquês e não consegue encontrar, né? Então, muitas vezes, a gente acaba vendo um discurso jurídico que é altamente formalista e técnico, mas que não dá respostas adequadas à sociedade. Por exemplo, não se consegue articular o problema da superlotação dos presídios com, por exemplo, o problema da determinação das prisões preventivas, que, aliás, é um problema grave, que contribui com esse universo da superlotação carcerária, até porque as pesquisas do próprio Ministério da Justiça demonstram que quase 40% dos presos são presos que estão encarcerados por conta de prisão processual. E nós tivemos uma lei, se não me engano, em 2011, a 12403, agora me fugiu o ano, 2011, me confirmaram aqui minha assessora, a doutora Valquíria, e essa lei trouxe um elenco de medidas alternativas de restrição processual, né? Pouquíssimas vezes a gente vê isso ser aplicado. E uma das medidas que a gente não vê serem aplicadas, por exemplo, é a prisão domiciliar. Claro, a própria lei já apresenta limites para a aplicação da prisão domiciliar. Mas se nós analisarmos, e aí eu já estou dando um exemplo de argumentação, se nós analisarmos que a intenção do processo é justamente restringir a ação do acusado em face de determinadas garantias de preservação do andamento do processo e da lei penal, a prisão domiciliar nos atende muito bem. É que, assim, em termos pragmáticos, poxa, o cidadão está preso em casa, está com a televisão, está com o computador, está com o jogo de baralho, sei lá, está em casa, está sossegado. Mas será que uma pessoa que tem a restrição de liberdade absoluta, de não poder sair, será que ela realmente está numa condição normal dos seus sentidos, do seu espírito, até do seu próprio intelecto? Será que ela vai se sentir bem estando presa em casa, por mais que ela esteja em casa? E aí eu sugiro a experiência para os senhores. Tentem ficar 1 hora no seu quarto. Pode ter o notebook, pode ter a televisão. Fica lá 1 hora. Com o notebook vocês vão aguentar o Facebook e tal, aquela coisa. Pode ser até que aguente. Mas aguenta ficar mais do que 1 dia, será? 2 dias, 3 dias, 1 semana, 30 dias dentro de casa? Então, são questões que a gente tem que colocar para pensar. E aqui tem uma série de artifícios argumentativos também que eu estou colocando como exemplo. E é essa questão que eu citei o exemplo da medida de prisão preventiva, que eu coloco como um problema que joga no campo do direito a arte em distância da técnica. Porque, normalmente, e esses episódios de decisões de prisão preventiva são um exemplo claro disso, nós não temos nenhuma argumentação que fundamente efetivamente a prisão. E a gente acaba vendo que essas decisões são formulários, e às vezes encontramos decisões. Ontem eu li uma notícia de que o simples fato da vítima se dizer, houve uma decisão pelo Supremo, né, eu li a notícia, mas não reservei para ler mais tarde, e eu não tenho o número do acórdão, mas posso mandar para vocês depois, para quem me escrever por e-mail. A simples intimidação, a simples fato da testemunha
se sentir intimidada não justifica a prisão preventiva. Então, ali a gente tem uma análise de argumentos que vão de encontro, que confrontam essa ideia de uma prisão preventiva formalista, formalizada por uma garantia meramente expressa, né? E por que acontece essa questão de divisão entre arte e técnica? Porque nós vivemos um momento onde existe uma separação entre sujeito e discurso. Claro que isso, hoje em dia, está um pouco mudado, né? Isso vai nascer com essa expressão do Descartes, né, o pensamento cartesiano, do penso, logo existo. Quando Descartes, por uma construção, aliás, eu recomendo a leitura desse livro, porque ali você tem um tratado de argumentação lógica, né? Quando ele constrói essa ideia do penso, logo existo, ele cria uma separação entre mente e corpo, entre pensamento e sentimento, e aí acaba dividindo a ideia de discurso, né? Então, eu coloquei aqui, um discurso passa a ser um falar para o pensamento, e a comunicação passa a ser um falar, mas ao sentimento. Então, com isso, você tem uma dicotomia na compreensão do próprio ser humano. E, a partir daí, você tem uma construção do pensamento científico que se desloca, né? O pensamento científico tem que ser absolutamente preciso. Então, eu só posso falar de coisas técnicas. E aí nós chegamos a alguns pontos que são o que eu chamei de dificuldades atuais. E aí eu recebi esse meme pelo WhatsApp e decidi apresentar para vocês. Porque o maior problema da comunicação é que não escutamos com a intenção de entender, de compreender, mas com a intenção de responder. Então, ou seja, o discurso é seccionado, não há preocupação com a compreensão, mas simplesmente com uma técnica ou com uma intenção de dar uma resposta. Não há a intenção de se criar um diálogo apropriado. Isso é importante, porque a ideia de relação processual e a ideia de contraditório, que hoje tem sido trabalhada de uma maneira absolutamente técnica, ela é justamente o estabelecimento de um diálogo dentro de todas as possibilidades, equânime dentro do procedimento jurídico, normalmente dentro do processo, mas isso não impede que outros procedimentos jurídicos, como, por exemplo, o inquérito policial, tenha estabelecido um diálogo, principalmente nos dias atuais, em que o Ministério Público tem já definido, por lei e tudo mais, o poder de investigação. Ele, que é parte no processo, principalmente no processo penal, a parte principal, assim, como autor, né? Ele tem o próprio poder antecedente de investigação. Portanto, esse diálogo, de alguma maneira, ele é iniciado, mas ele não é continuado, porque a nossa doutrina, a nossa teoria, hoje, claramente, com algumas mudanças, tem entendido que não existe contraditório no inquérito policial. E vão mais além, entendem que não existe também a ampla defesa. Alguns, e eu fiquei feliz de ler isso num livro de um promotor, entendem que não há uma ampla defesa, mas há uma defesa. Isso já é um princípio, isso já é algo positivo. E entende também que não há um contraditório pleno, mas há uma possibilidade de contradição. Ou seja, alguns já percebem essa necessidade desse estabelecimento do diálogo dentro dos próprios procedimentos que, classicamente, a técnica, a ciência não aceitava como possível, porque a definição de contraditório era uma definição científica, técnica, na qual o contraditório era um elemento simplesmente processual.
E isso vem caindo. Continuando com as dificuldades atuais. Para a formulação da argumentação. Nós hoje vivemos um momento, e é geral, não é só nosso, não é uma coisa que acontece só aqui. Nós vivemos num espaço social, eu coloquei espaço político polarizado para chamar bastante atenção, mas na verdade nós vivemos ou melhor, não na verdade, eu digo assim, olhando as coisas com mais profundidade, a gente pode perceber que essa polarização de posições, ela acontece no espaço social como um todo. E isso é um impedimento para qualquer tipo de argumentação. Se eu tenho um modelo que simplesmente polariza posições, acusação e defesa, por exemplo, ou certo e errado, ou correto e incorreto, e outros modelos de esquerda e direita, e assim por diante, se eu crio modelos polarizados, eu impeço a abertura para o diálogo, porque quem aceita um modelo já tem um elenco técnico de argumentos prontos, e quem aceita o outro modelo já tem também, por outro lado, um elenco próprio de argumentos. Aí, confronta e não se chega a nada, porque é simplesmente um embate, onde não se coloca um diálogo. E isso se dá principalmente porque há, como eu falei, esse embate, esse confronto de simples opiniões. E não é porque são opiniões que a gente não vai encontrar isso em certas petições. Por exemplo, outro dia eu conversava com um amigo meu que é civilista, e ele dizia o seguinte, que ele tinha tido uma reunião com uma cliente, e ela chegou já com a cópia da inicial, que ela tinha sido citada, etc. E na reunião falou para ele assim, doutor, eu acho que o meu caso é paralelo a outras questões, né, no campo da argumentação. Ela disse o seguinte, doutor, o meu caso é muito fácil, porque é só a gente pegar cada parágrafo da inicial e colocar um não. E aí a gente tem a contestação. Olha que maravilha, está dado a fórmula. Eu podia falar isso para vocês aqui. Se fosse só uma exposição técnica, eu falo, apresente a proposição negativa do enunciado que veio contra você. Mas será que é isso um argumento? Ou então, o que acontece? Quando ela fala isso, nesse exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um juízo de valor sem sustentação. Eu não sei dizer por que uma coisa é. Eu sei que ela é. Não, é porque é, e acabou, é assim. A gente vê isso muito no debate político, né? Quem é de esquerda tem umas posições que são, quem é de direita tem umas posições que são. No campo do direito, você tem, quem é da acusação tem posições que são. E aí você ganha por reunir, ou porque o juiz vai com a sua cara, ou porque você reúne jurisprudências que apoiam. E é engraçado que nesses juízos de valor você tem jurisprudências dos dois lados, né? E isso é reflexo de um problema atual, por isso que eu também ressaltei o destaque da arte na argumentação jurídica, porque isso acontece conosco também, operadores do direito, e se reflete na nossa vida pessoal também, né? Alguns sugeriram que eu chamasse a palestra de coaching de argumentação jurídica, porque está muito na moda essa história de coaching, né? Eu não sou muito favorável à expressão, adotaria se fosse para auxiliar, porque também a argumentação tem um campo que vale a pena, fala para a emoção, né? Então eu teria que também me usar desses recursos de marketing. Então, coaching de argumentação jurídica. Por que coaching de argumentação jurídica? Porque a gente está falando para o operador do direito, mas estamos falando para nós mesmos. Hoje, o grande problema de um discurso polarizado é que e daquela questão que eu mostrei naquela figura anterior, de
ouvir com a intenção de responder e não de compreender, está no fato de a gente partir ou se colocar no ambiente da argumentação a partir do seu próprio subjetivismo, da expressão de si mesmo, da expressão do próprio eu. E isso funciona no cotidiano. A gente vê as relações interpessoais, como ficam prejudicadas. Às vezes até a pessoa não tem um excesso de ego, não é nada disso. É porque a figura do subjetivismo é tão presente no nosso dia a dia que a gente se expressa dessa maneira. Eu costumo dizer, eu também trabalho aqui com alguns encontros filosóficos, né? E eu costumo dizer que eu fiz um quadro em que o pensamento enfrenta algumas questões, né? Alguns problemas ao longo da história dele mesmo, né? Da história do pensamento. Na antiguidade era a política, no medievo era a religião, na modernidade era a razão, e na contemporaneidade, nos dias atuais, é o subjetivismo. Vocês podem ver que na nossa área, tudo se resolve por meio de direitos subjetivos. Tem uma comissão de direito dos animais aqui, que prega um debate mais amplo sobre o tema, mas quem toma contato com essa comissão, num primeiro momento, acha que eles vão fazer a defesa absoluta dos direitos subjetivos dos animais, como se fosse essa a forma da gente conseguir solucionar o problema, né, que existe da relação entre o humano e o ambiente que o cerca e propriamente os animais. Então, como tudo se resolve pelo subjetivismo, se eu passar a considerar os animais titulares de direitos subjetivos, eu consigo dar uma qualidade ou uma dignidade de vida a esses animais. E a mesma coisa acontece no campo humano. Vocês acabam vendo que a maior parte das discussões se encerra num debate sobre o que se acostumou hoje chamar de princípios, né? Tudo é princípio hoje aqui, tudo é princípio. Então, a gente tem um confronto de princípios que, na verdade, são expressões de direitos subjetivos. Então, por exemplo, direito à liberdade versus direito à intimidade versus direito de expressão. E a própria mídia divulga essas discussões como se fossem debates em termos de princípios, né? Então, a gente tem um excesso de expressão do eu, né, e uma ausência de escuta do outro. Isso formulado por esse problema do subjetivismo. Nós vivemos ainda na era do sujeito. Embora toda a sociedade esteja caminhando por uma desconstrução dessa figura do sujeito, da compreensão do ser humano como sujeito. Um outro ponto que eu quero destacar é como se dá a questão da argumentação jurídica no processo. Aí eu trago um exemplo do CPP, do atual CPP, que é o artigo 155, que diz, e eu quero destacar, né, que o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não podendo fundamentar, né, essa mesma decisão em elementos informativos. Então, o juiz é obrigado a apreciar a prova. A sentença tem que expressar essa apreciação a partir de uma fundamentação. Essa fundamentação é argumentativa. Aqui, a ideia de argumentação está escondida, né, porque, no momento da sentença, ele tem que apresentar qual que é a convicção. A convicção que ele apresenta a partir desse balanceamento, dessa ponderação sobre as provas, o que é expresso por meio de argumentos. No projeto do CPP, isso é mais expresso. O projeto do CPP, no artigo 168, diz o seguinte: o juiz formará
livremente o seu convencimento, com base nas provas submetidas ao contraditório, indicando na fundamentação os elementos utilizados e os critérios adotados. Aqui a gente já tem uma aula de argumentação. Por quê? Quando você apresenta os elementos que você se utilizou para chegar a uma determinada convicção, e quando você esclarece os critérios que nortearam a sua apreciação desses elementos, você está exercendo argumentação. Argumentação é exatamente isso, deixar claro quais são os critérios do qual se partiu para a análise dos elementos de um dado fato que é colocado a nosso confronto, e a resposta a partir desses argumentos, uma decisão, no caso, que nós damos para essa realidade que nos confronta. E aqui você tem uma aula de argumentação. O que acontece hoje, agora, no CPC, né, que não é muito minha praia, mas eu gostei de ler esse artigo, e isso causou um celeuma terrível, né, uma discussão, porque o juiz ia ser obrigado a fundamentar, assim, nossa senhora, meu Deus, nós não podemos, não temos tempo, trabalhamos muito. Aquelas coisas são elementos essenciais da sentença. Os fundamentos de análise das questões de fato e direito, né, que seria o básico. Né? Você pega uma sentença condenatória, o juiz vai falando, não, a testemunha falou isso, aquela falou aquilo, aquela, então eu condeno. Mas a testemunha não deu certeza de nada. Ele escolheu, não, as testemunhas de acusação foram perfeitas na sua exposição. As de defesa balbuciaram, eram amigas do réu. Mas por quê? Aonde está a amizade delas com o réu? No que as de acusação foram perfeitas? Aonde está esse esclarecimento? Você não encontra. Então, aqui o CPC, é claro, ele pede, ou ele determina, o juiz analisará questões e fundamentará. Claro que eu fiz um recorte só do que me interessa, né? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar a indicar, reproduzir ou fazer paráfrase de ato normativo, que é o que muitas vezes a gente vê, né? Não, a lei fala isso, então é isso. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Vejam que a gente está diante, se alguém queria técnica de argumentação, leia esse artigo 489 e medite sobre ele. Aqui é uma aula de argumentação. Quando usar conceitos jurídicos, explique os motivos concretos de sua incidência no caso. E eu acredito que nessa parte aqui, que aliás quando eu preparei eu não esperava, eu estou dando a resposta a um colega que perguntou se talvez essa exposição fosse dar elementos para ele aprimorar o seu discurso jurídico. Não sei, não era bem meu esse objetivo, porque eu não sei se eu tenho essa condição de passar uma lição que ensine os senhores como os senhores vão se conduzir perante a sua vida. A minha proposta aqui, fazendo um parênteses, é, junto com os senhores, provocar uma reflexão sobre o que seja a argumentação e o que está no fundo dessa argumentação. E continuando aqui, então diz a lei, quando empregado conceitos jurídicos, explique o motivo concreto para o qual porque ele se enquadra. Então, invocar motivos, não pode, né? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É o exemplo das decisões da medida de prisão preventiva que eu falei agora. Serve para todos os casos. E aqui é o inciso que
que iriam extinguir do processo, né, que é não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A própria lei já diz, primeiro ela fala o seguinte, tem que enfrentar os argumentos, mas os argumentos que sejam adequados, capazes a permitir aquela conclusão. Quando a gente faz uma peça, né, hoje em dia, claro que o próprio tempo, o modelo social que a gente tem, as portarias do tribunal exigem que as peças sejam curtas, né? Nós não temos tempo de fazer peças muito longas e é verdade que os juízes também não têm tempo de fazer ler peças muito longas. Muitas vezes a gente mesmo, quando tem que responder um recurso e ele é muito longo, a gente mesmo acaba se perdendo. Então, o que esse inciso, esse dispositivo fala? Nós temos que analisar, em primeiro lugar, argumentos, porque há uma parte da peça que ela não é constituída de argumentos, ela fala dos fatos, ela fala da qualidade das partes, ela tem elementos, vamos chamar assim, de retórica que tornam o texto mais agradável, mas não são propriamente argumentos. Argumentos a gente vai ver o que é, mas aqui, né, nesse momento, são aqueles elementos que permitem ao juiz chegar a uma conclusão. Então, o juiz vai ter que analisar todos os argumentos, sim, mas, efetivamente, os argumentos que o fazem decidir. Ou seja, a lei está falando o mais óbvio possível. Uma pessoa que lê uma sentença condenatória, ela quer saber por que ela foi condenada. Esse é o grande problema. Quando lá na frente eu for falar de técnica, eu vou mostrar um monte de questões que são as falácias, né? Que são argumentos falsos, então, destituídos de sentido. Então, a lei está simplesmente falando para o juiz que ele tem que argumentar. Ou seja, ele está dizendo que a sua fundamentação é um conjunto de elementos, de argumentos que explica a decisão. Isso é que é fundamentar. Argumentar de forma a explicar a decisão. Aqui é mais uma questão técnica, né? Caso de colisão de normas, é justificar pelo enunciando as razões. É uma complementação do anterior, né? Bom, agora partimos para a conceituação, né? O que é argumentação? A argumentação, eu coloquei esses elementos que explicam o que é em princípio, né, inicialmente, na nossa conversa, o que é uma argumentação. Uma argumentação é um meio cotidiano, a gente faz isso sempre, quando discute com a mulher, principalmente quando discute com a mulher, quando a mulher discute com ela, estão argumentando, né, e a gente vai ver os tipos de argumentação, em que modelo essa argumentação se encaixa, né? Claro que desde que haja escuta, uma mínima escuta, né? Se não houver, só aquela intenção de responder. Mas é um meio cotidiano, ele acontece no dia a dia, para a construção do discurso, né? Então é um meio de construção, é um meio de construção do discurso, um meio cotidiano, uma forma cotidiana do dia a dia de construir discurso, a partir do encadeamento de enunciados para uma conclusão verossímil. Tá? Isso é muito importante, essa verossímil. Por quê? Principalmente no processo, e no processo penal, isso é mais visível, porque no processo civil você já tem a ideia da verdade formal. No processo penal, ainda se trabalha com a ideia da chamada verdade real, embora haja uma forte contestação sobre isso, né? Verdade real, né? Uma coisa pesada. O que é verdade, o que é real, né?
E eu recomendo até a leitura de eu estou gostando muito desse livro, eu não lembro o nome, se é manual, se é Código de Processo Penal, é o livro de processo penal, é um manual, eu acho, de processo penal do Aury Lopes Júnior. Nesse capítulo, quando ele fala da verdade no processo, esse capítulo é excelente. Aliás, eu falei que essa exposição vem de um trabalho que a gente fazia já com pesquisa e tal. Ela nasce também, e no meio daqui eu vou explicar qual que é a tese que eu estou propondo, né? E, aliás, até já vou dizer que todos nós aqui estamos diante de uma aventura, porque eu ainda estou construindo o texto, não tenho o texto pronto, e não tenho o pensamento totalmente formado. Então, vocês estão caminhando comigo para formar o pensamento. Inclusive pelas expressões que eu vejo aqui, a gente já está estabelecendo um discurso. Quando eu falo em verossímil, eu estou colocando uma ideia que no processo penal tem sido traduzida pela ideia de certeza e não de verdade. Porque a questão da verdade no próprio pensamento, na própria filosofia, é uma questão extremamente delicada. Quando se trabalha verdade, você normalmente trabalha com um elemento essencial que seria a adequação. Uma verdade é algo que se adequa àquilo que nós pensamos que aquilo deveria ser. O exemplo assim que eu vejo é a tipificação penal. Você pega um fato e você, na leitura clássica, né, você encaixa esse fato naquela moldura do tipo. Ali você tem uma verdade, né? E a gente sabe que, quando você analisa outros elementos da teoria penal, principalmente a culpabilidade, que hoje está tão surrada, alguns colegas até trabalham no sentido de dizer que ela não deveria existir como elemento, e realmente, da forma como ela vem sendo tratada pelo nosso direito penal, pelo nosso processo penal, ela podia ser descartada. Tem gente que fala que isso nem mais é elemento do crime, né? Não, nós adotamos a teoria bipartida, tá, mas e aonde entra essa discussão que na teoria clássica é denominada essa relação entre a liberdade e a consciência de estar de acordo com a conduta que se pratica. Me fugiu o nome técnico disso agora, se alguém quiser me ajudar, eu aceito. Mas o fato de que se esvaziou o conteúdo elementar da culpabilidade, né? Então, quando a gente analisa isso, você colocar simplesmente... nós temos um exemplo visível hoje nessa questão da discussão sobre a lei da grafite, né? A grafite é arte só se for feita às escondidas ou sem autorização, né? Se tiver autorização, não é arte. Por outro lado, né, aqueles que têm a função de fiscalizar, não, grafitou está inserido na lei, quer dizer, é uma leitura normativa, né, que encontra uma verdade. O ato está ali, né, está a lei aqui, encaixou aqui, pronto, está realizado, é crime, é ato ilícito, etc. E a gente tem uma série de outros elementos, né, que podem ser analisados argumentativamente para saber se aquele desenho é grafite ou não é grafite. E se for grafite, se ele se enquadra ou não se enquadra na punição prevista pela norma, que, aliás, até é crime, como vocês sabem, já desde 98, pelo artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais. Então, a ideia hoje não é mais, vamos dizer, não se tem posições firmadas, né? Se está discutindo, se está discutindo o papel desse elemento, verdade, no processo penal. E se discute também o papel da verdade na própria filosofia. Claro que hoje, quando a gente já fala numa teoria de comunicação,
numa lógica simbólica, na teoria dos sistemas, a gente já está trabalhando com um modelo de verdade diferente daquele clássico que a gente está acostumado. E esse modelo de verdade, quando a gente fala em argumentação, nós colocamos duas linhas de trabalho, uma da lógica informal e outra da lógica formal. Se vocês forem pegar um livro clássico de lógica jurídica, de argumentação jurídica, que é o do professor Goffredo Teles Júnior, o título do livro é Tratado da Consequência, Curso de Lógica Formal. Se vocês pegarem os atuais livros de argumentação jurídica, numa pesquisa que for feita mesmo pelo site da internet, você vai encontrar curso ou argumentação jurídica, né? E embaixo, curso ou anotações sobre lógica informal. O nosso encontro aqui reside no plano da lógica informal. Por quê? Porque nós não vamos trabalhar com lógica formal. E o que é a lógica formal? Que é o grande problema que a gente tem na faculdade quando estuda argumentação, eu não sei qual matéria vocês tiveram, eu tive lógica jurídica, e o nosso professor alertava, o nosso curso é parcial, a gente está estudando as questões de lógica formal, tabela de verdades, né? A lógica formal tem uma vertente analítica que é mais matemática, né? Então, ela analisa a relação entre enunciados, mediante o chamado cálculo de proposições, para encontrar a posição verdade e falsidade, uma posição binária que é a base de todo elemento que constitui o sistema informático atual, né? Vocês sabem que é aquele sistema binário do 0 e 1. Então, verdade também funciona como 0 e 1, ou qualquer outra denominação que você queira colocar. Se você digitar na internet tabelas de verdade, você vai encontrar com VUF, com 01, etc. Por quê? Elas trabalham as verdades de um determinado enunciado. E ela se dirige ao que eu coloquei entre aspas, a razão. Como funciona isso? Vou mostrar a partir de um exemplo aqui. Esse é um modelo parcial de tabela de verdade, né? Construído, claro que eu peguei pronto, né? Para facilitar a minha vida. Se eu tiver duas proposições, uma proposição A, outra proposição B, e a A for verdadeira e a B for verdadeira, se eu tiver uma junção entre A e B, ambas são verdadeiras. Se eu tiver uma disjunção, uma alternância entre A ou B, ambas são verdadeiras. Se eu tiver a A verdadeira, a não A é falsa. Então, nesses exemplos aqui que eu dei, Valéria fala italiano, isso é verdadeiro. Então, Valéria não fala italiano, é falso. Isso é lógica formal. Eu faço um cálculo de verdades. Isso tem efeito para outros modelos de lógica, que, principalmente as chamadas lógicas matemáticas, que vão trabalhar questões de inteligência artificial, que é a tentativa justamente de você quebrar os paradigmas na inteligência artificial, da conduta absolutamente normativa, principalmente dos robôs. Uma vez eu participei de um seminário de pragmática, né, que vieram professores de outros locais, e veio um professor da Universidade de Michigan, um professor de robótica. E ele fez uma construção para o professor uma pergunta para o professor de filosofia que estava expondo. Ele era pesquisador de inteligência artificial e ele dizia o seguinte: nós sabemos que os robôs são máquinas de cumprir hábitos, ou seja, eles cumprem normas, né, nessa lógica formal. Como que eu faço, por exemplo, como é que eu consigo fazer um robô dirigir um carro, que agora a gente tem carros que se dirigem a si mesmos? Porque eu vou ter situações nessa realidade que exigem decisões que a lógica formal não permite aceitar, não permite tomar. Então, eu preciso de um outro modelo. A resposta do professor. Quando você lida
com o mecanismo pragmático humano, você tem um modelo racional de lógica formal, né, de decisões de verdade e falsidade, mas você tem elementos, ele era americano, estava falando inglês, e ele usou a expressão, você tem momentos de breakdown, de uma quebra do seu sistema, do seu eu. São nesses momentos que você altera aquelas decisões que seriam absolutamente lógicas. Então, essa foi uma resposta que ele deu, e a gente vê que essas pesquisas, né, pelo que a gente vê das notícias, se existem carros que conseguem se conduzir a si mesmos, é porque esse modelo de robótica foi além dessa lógica formal. E a lógica formal é extremamente formal. Por exemplo, eu dei dois enunciados ou duas proposições. Valéria fala italiano, o gato é verde. Isso é verdadeiro e o gato é verde é verdadeiro. Nunca vi gato verde, mas a proposição é verdadeira. Se a proposição B, o gato é verde, é verdadeira, quando eu chego na tabela e confronto com o não B, o gato não é verde, isso é falso. Essa estrutura, em termos de lógica formal, é uma verdade. Mas alguém já viu um gato verde? Alguém já viu um gato verde? Eu nunca vi um gato verde. Mas, logicamente, ela é uma proposição correta. Não importa o conteúdo semântico, não importa outros elementos argumentativos para a lógica formal. É isso que eu queria trazer para vocês. E na faculdade, na maior parte das vezes, a gente trabalha com um silogismo mitigado, quebrado, cortado, que é premissa maior, premissa menor e conclusão. É só isso e acaba o curso. Até porque não dá tempo de falar de outras coisas. Então, nós temos uma visão totalmente errada do que é argumentação, né? E agora vamos passar para a lógica informal, que é essa ideia de argumentação que eu quero propor, que é uma relação entre enunciados, tem uma vertente dialogal, naquele sentido que eu já falei antes, de você ter uma escuta, né? Então, ela está situada num ambiente de relacionamento interpessoal, mesmo que seja no processo, mesmo que haja uma estrutura formal, né, de um ambiente, de um juiz sentado à mesa, de uma parte sentada de um lado, de uma acusação, ou do autor ou do réu sentado do outro, né, em lados opostos, eu tenho um relacionamento interpessoal. E até na semana passada a gente teve uma audiência, foi uma audiência bastante pesada, demorou 3 dias, né, foi seccionada, era interrogatório, caso grande e tal, e ao final o juiz falou, olha, eu fico feliz porque o caso é bastante pesado, mas nós conseguimos nesses 3 dias ter uma audiência que transcorreu tranquilamente e de forma absolutamente cordial. Eu não vejo, ele falando, o juiz, não vejo necessidade de, no Poder Judiciário, os atores principais, não usou bem essas palavras, mas é mais ou menos isso, os atores principais se digladiarem o tempo todo, né? Eu gostei de ter ouvido isso, né? Porque ali, na posição daquele juiz, ficou claro que o processo é uma relação interpessoal. E por mais grave que seja o crime, por mais pesado, por mais pessoas que envolvam, por mais complexa que seja a conduta, não há necessidade de essa argumentação ser simplesmente agressiva, vamos chamar assim, né? A preocupação com os enunciados na lógica informal não relação de verdade e falsidade, mas relação de sentido e não sentido. Isso é muito importante, porque quando vocês forem construir um argumento, vocês têm que ter, diante daquela ideia que vocês estão expondo, a noção de que aquele argumento, ele tem sentido. E o sentido é dado por uma relação complexa, que envolve a própria textualidade, a intertextualidade, o contexto, né? Se eu vejo uma pessoa atirando na outra, eu necessariamente tenho um crime de homicídio? Bom, claro, depende do resultado em primeiro lugar. Se quem levou o tiro morreu, vamos supor que morreu. Necessariamente eu tenho um crime de homicídio?
fugindo da análise absolutamente técnica, de levantar excludentes, de falar da tipificação. Se eu tenho uma pessoa que atira na outra por vingança, eu posso ter um homicídio. Mas se eu tenho uma situação que a pessoa atira na outra para se defender de uma determinada situação ou para defender um terceiro, eu posso não ter um homicídio. E aí eu pego um elemento técnico, né, que se chama excludente de ilicitude, e aplico essa excludente, mas eu tenho que argumentar para isso. Eu tenho que mostrar que aquela excludente faz sentido diante daquela relação fática que eu estou trabalhando. E nesse aspecto, esse sentido traduz uma verossimilhança, ou seja, uma proximidade, uma possibilidade de ser aquilo. Porque certeza absoluta eu nunca vou ter. Tem uma série de jargões que dizem isso, né? A gente, na realidade dos... Quer dizer, eu não concordo com essas, da forma como isso é expresso, né? Mas a realidade dos fatos é uma, a realidade do processo é outra, né? Porque quando a gente fala de fatos, por exemplo, a elaboração de um boletim de ocorrência que relata fatos. O fato já é uma leitura de uma situação que aconteceu, né? Então, a gente já tem uma intermediação. Nós estamos sempre intermediados, e eu vou chegar a isso mais para frente, né? E o discurso da argumentação, a lógica informal, ela se dirige, eu coloquei entre aspas, né, razão e emoção. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente vê hoje um cara como o Habermas, eu acho que vocês devem ter ouvido falar nele na faculdade ou pós-graduação, que é um cara que escreve também sobre teoria do direito, filosofia do direito, ele fala em razão comunicativa, né? Ele está qualificando a ideia de razão justamente como uma expressão, comunicação, que não tem muito a ver com a ideia básica que a gente tem de razão, né? Isso tem um fundamento, e ele gasta um livro de 2 volumes para explicar. Precisou de 2 volumes para explicar por que pode haver uma razão comunicativa, né? Então, quando eu coloco razão e emoção, mas isso assim, hoje os cursos de coaching trabalham muito com essa ideia de que a gente é o ser humano integral, né? Você não é só razão e você não é só emoção. E eu tinha lembrado ontem de um exemplo que eu vi numa propaganda, mas agora eu não consigo me recordar, eu não anotei, mas falava justamente disso, dessa ideia de que nós não somos absolutamente, não podemos ser considerados seres absolutamente racionais, né? Nós somos seres racionais, mas nós também somos algo mais, né? E o grande problema da modernidade, do próprio direito, da filosofia do direito, da filosofia pura, é compreender o que é essa figura do ser humano, né? Que não é só o sujeito da filosofia moderna, tradicional, o sujeito que é racional, puramente racional. Dito isso, né, colocada essa apresentação da lógica informal, né, que ela trata de enunciados que falam a razão e emoção, eu posso trabalhar agora um modelo ilustrativo, né? Tudo aqui é ilustrativo porque tem várias classificações, ninguém é unânime, né? Não tem um manual específico de argumentação. Eu tenho alguns tipos de diálogo argumentativo em termos de níveis de relação dialogal, né? O primeiro deles, que alguns autores chamam de mais simples, é o da confrontação, né? Então, existe uma linha tênue de argumento, mas esses argumentos são dirigidos mais a ataques, né, que visam atingir o oponente do que propriamente estabelecer uma relação argumentativa plena, né? É aquele exemplo da briga do marido e mulher, né? O exemplo básico, né? Mas tem outros também. O debate atual, muitas vezes, que a gente vê entre direita e esquerda, ele traduz, muitas vezes, essa posição de confrontação, né? Depois nós temos um segundo nível de diálogo, né, em termos de relação dialogal,
que é o debate, né? É uma disputa verbal. É uma disputa verbal que visa o convencimento. É basicamente o que acontece no nosso debate jurídico. A gente visa, a partir de argumentos, né, de uma disputa verbal bem apresentada, convencer uma terceira pessoa, que é o juiz, de que aquilo que a gente fala é provável, ou seja, está muito próximo de ser a verdade, mas dá uma certeza, é uma certeza. E, finalmente, a gente tem a discussão crítica, que pode acontecer na nossa área também, quando a gente pega uma decisão. Eu estava lendo recentemente essa decisão do Supremo, né, o voto do relator, né, no recurso extraordinário que está julgando a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, né, que trata do porte de entorpecente para uso pessoal, né. Então, na primeira parte da decisão, a gente vê ali a apresentação do tema, de uma maneira que a gente pode classificar como uma discussão crítica, porque há uma série de ponderações de argumentos, de enunciados, eu até recomendo a leitura, há uma série de ponderações de enunciados que visam persuadir o leitor, né, a quem se dirige o acórdão. Então, na nossa área, a gente tem as duas variações. A discussão crítica normalmente acontece mais no espaço acadêmico, quando você defende teses, pontos de vistas, com, obviamente, fundamentos mais acentuados, né? Bom, eu já estou caminhando, estamos para mais da metade aí da nossa exposição, né? Feita essa introdução, né, vamos fazer essa relação entre argumentação e retórica, né? Para alguns, argumentação e retórica seria até um sinônimo, porque na antiguidade, retórica era a arte do convencimento, né? E o livro clássico, né, na história do nosso pensamento, a retórica faz parte, obviamente, da filosofia e do discurso jurídico, né, do discurso político, principalmente da Grécia Antiga, e a gente tem vários autores trabalharam isso, mas, obviamente, chegaram a nós os mais conhecidos, que são Platão e Aristóteles, né? O Aristóteles trabalha isso especificamente num tratado chamado Retórica, que, aliás, tem uma edição muito boa daquela coleção da Folha, que saiu recentemente, que retrata, que é a reprodução de uma tradução, que é um acordo, né, entre a Casa da Moeda Portuguesa, que fez uma tradução do grego, direta do grego, e que foi publicada aqui pela Martins Fontes também. Então, qualquer uma dessas edições, a da Folha de São Paulo é a mais barata, então eu recomendo essa para vocês, por conta de um argumento muito positivo, que é a saúde do bolso, né? Então, eu acho que esse argumento vai convencer vocês, né? Mas o texto é o mesmo, e é muito interessante a gente ler, porque normalmente a gente tem essas aulas de lógica jurídica, elas são baseadas num outro livro do Aristóteles, que é o Órgano, que é um conjunto de textos em que ele trabalha a ideia de construir um discurso a partir de uma lógica formal, que no tempo dele não era tão matemática quanto é hoje para nós, né? Mas ele visava também a construção de um discurso que superasse uma questão grega, porque no grego antigo nós temos em português dois tipos de vozes, né? Voz ativa e a passiva. O ativa é eu pego o copo, a passiva, para dar o mesmo exemplo muito ruim, mas o copo foi pegado por mim, né? Ou então a bola foi chutada por mim, isso é voz passiva. No grego também existe isso, mas tinha uma terceira voz, que eles chamam de voz média. Era um enunciado em que o sujeito se confundia com o próprio ambiente. Não havia muito uma distinção, essa distinção que nós temos do sujeito, do ego, da consciência, eles não tinham muito essa distinção naquele momento. Então, Aristóteles escreve um livro para mostrar como que o pensador deve trabalhar para fazer essa distinção. Os resquícios dessa voz média ficaram para nós naqueles verbos reflexivos. Então, eu me lembrei,
suicidar-se, são eventos que acontecem com o próprio agente. O agente está envolvido na ação, né? Então, na retórica, o Aristóteles trabalha essa ideia de argumentação, como convencer, os tipos de discurso. Ele fala de 3, né? O deliberativo, o judiciário e o demonstrativo. O deliberativo é aquele das assembleias, né? O judiciário é o forense e o demonstrativo seria o político. Eu recomendo a leitura, é um texto bastante interessante, né? Mas o que acontece com a retórica? A retórica vai se pegando esse aspecto formal, né? E ela perde vigor na Idade Média e passa a ser considerada a chamada disputácio, né? Que visava debates principalmente para se responder a questões de teologia, né? O grande expoente é o Pedro Abelardo, né? Tem um livro de lógica que também foi publicado recentemente, se não me engano, pela Unesp. Santo Tomás de Aquino, mas aí tem uma obra mais completa, não é uma obra específica. E tem um filme chamado Em Nome de Deus, que conta a história do Pedro Abelardo e da relação entre ele e a Heloísa, né? Que é tipo uma relação entre Romeu e Julieta para nós, Abelardo e Heloísa, só que Abelardo e Heloísa existiram. E nesse filme, no começo, eles mostram como era a disputácio numa aula que o Pedro Abelardo estava dando, né? É interessante o filme. E vou aproveitar para fazer uma propaganda. Eu participei também, em conjunto com a minha mãe, que é falecida agora, da tradução de um livro que se chama Os Filósofos e as Mulheres, e são 4 capítulos. Tem a ver com argumentação, porque é justamente a relação dos filósofos com as suas mulheres. São 4, né? Então, é o Pedro Abelardo e a Heloísa, que vai mostrar que a formulação da própria filosofia do Pedro Abelardo tinha muito a ver com a discussão que ele tinha com a Heloísa, porque a Heloísa também era aluna dele, né? E estudava e escrevia, quer dizer, ela já é uma das primeiras mulheres que se destaca na Idade Média, nessa posição de estar fazendo algo que não era convencional, né? Depois é o Lukács e a Irmã Zeidler, depois o capítulo que eu mais gosto, que é o autor que eu gosto muito, que é o Heidegger, e uma autora que para nós é fundamental, que é a Hannah Arendt, né? Essa relação entre eles, que era uma relação de amantes, porque o Heidegger era casado, e também mostra essa relação entre a construção da filosofia do Heidegger e a da própria Hannah Arendt, e finalmente fecha o livro com o que o autor demonstra, e a gente que conseguiu ver um pouquinho disso e leu depois alguns outros livros, a relação entre o Sartre e a Simone de Beauvoir, né? Aí o diálogo é absolutamente completo, né? A gente começa a ler e percebe que não haveria Sartre sem Simone de Beauvoir, né? Então aí você tem o alcance máximo do que numa relação entre homem e mulher você pode alcançar num discurso para construir o pensamento, né? É muito interessante. Bom, ele está no prelo ainda, a editora está sendo negociada. Está pronta a tradução, ele está no prelo, eu acho que vai ser feito um lançamento aqui, a gente está vendo isso ainda. Mas assim que for, vai ser divulgado para todo mundo, né? E finalmente, né, fechando esse parênteses, a retórica foi superada pelo método científico. Por quê? Porque com a modernidade, se eu penso e eu sou pensamento, eu tenho que afastar aquelas questões que não sejam científicas, que se voltem a sentimentos pessoais, questões íntimas, questões particulares, questões da vida privada, como, por exemplo, a própria teologia, né? Então, eu tenho que ter um discurso, que é aquilo que eu falei no começo, que seja voltado para falar de ciência. Então, a retórica perde o seu espaço. Mas hoje ela é retomada, e aí eu entro já no capítulo, no tema da argumentação e arte. A partir dos anos 50, e na área do direito, com o Chaim Perelman, um livro chamado Tratado sobre Argumentação, no próprio direito se começa a retomar a figura da argumentação como parte até
da própria discussão sobre a natureza do direito. Vejam, não é mais simplesmente um mecanismo de expressão para a atividade forense. É um meio para se tratar da própria ciência do direito, né? E isso tem uma série de fatores. Por exemplo, eu resumi alguns, né? A descoberta do inconsciente, a crise do sujeito, que eu já mencionei, essa nova relação com o outro, né? Que é um questionamento que se faz hoje, né? E a percepção de que o convencimento, embora seja um falar para a razão, ele está intimamente ligado com a persuasão, que é um falar para a emoção. E isso a gente vê cotidianamente, principalmente no que antigamente se chamava de marketing, hoje se chama de branding, que é a construção da marca. E a marca não é só um produto, uma cadeira, um copo, uma garrafa, um microfone. A marca nós podemos também ter. Inclusive, existem assessorias jurídicas que falam para os escritórios ter marca, para a gente mesmo construir a nossa marca, mas não ser marcado. Construir uma marca que venha daquilo que a gente é e se lance para o mundo, né? E aí, a gente vê isso na televisão. Nós trocamos de celular quase toda hora dentro das possibilidades, né? Agora, uma das perguntas que a gente faz, a gente, daquele celular antigo, usou mais do que 10, 20 ou 30% da capacidade ou dos recursos que ele possuía, mas a gente troca. E isso não tem a ver com razão, porque eu estou gastando dinheiro, isso não é uma... Eu estou gastando dinheiro com um produto que ainda funciona. Então, isso não é economicamente racional. Eu estou deixando de lado um produto que eu não usei 100%. Isso não é também racional. Mas eu quero aquele celular. E a propaganda fala para mim e eu adquiro o celular. E esse é um modelo de discurso, que é o discurso do marketing, do branding, que é cotidiano, né? E vocês podem notar como esse discurso faz com que os produtos se relacionem com o nosso próprio eu, né? A gente usa produtos personalizados, né? Então, alguns têm capa de celular cor-de-rosa, por exemplo, com aquela máscara de perfume da Chanel, ou vários exemplos, né? No campo da moda, né? E eu estou justamente falando desse duplo objetivo do convencer, que acabou cortando, convencer e persuadir, né? Então, o convencimento passa a ser um elemento de compreensão, né, da própria razão. Vejam, não é mais aquele entendimento de verdade racional que a gente tinha no século XIX, começo do século XX, mas sim uma compreensão que se alia à persuasão, que é uma ação performance. E eu dei o exemplo da compra do celular, que eu acho que é um exemplo bom. Mas para eu ter um bom discurso argumentativo, para eu ter uma boa argumentação, eu posso estabelecer algumas condições básicas que vão servir para o nosso cotidiano, inclusive, eu espero, para as peças processuais, respondendo à pergunta do nosso colega, seu nome? José Augusto. Em primeiro lugar, a primeira condição para eu ter uma argumentação positiva é ter uma tese, né? É eu ter comigo aquela ideia daquilo que eu quero expressar, seja um sentimento, seja uma tese científica, seja uma posição jurídica, eu preciso ter segurança daquilo. Eu preciso efetivamente me relacionar com aquilo que eu quero falar de uma maneira absolutamente clara e transparente. A partir daí eu tenho uma ideia, eu tenho uma tese. Essa tese tem que ser expressa numa linguagem adequada. Essa linguagem adequada é dada pelo auditório. Então, eu não sei se vocês assistiram palestra de filosofia ou participaram que eu gosto desse campo, né? Você vai assistir um seminário de filosofia, o modelo é completamente diferente do seminário de direito. Porque no seminário de direito o professor pouco lê o material que ele está escrevendo, ele tem um discurso
que é bastante ilustrado, é muito rico em oratória, né? O discurso argumentativo do filósofo é o seguinte: ele pega um paper que vai virar uma produção logo em seguida e ele lê aquilo lá. Então, às vezes, você precisa prestar uma atenção gigantesca porque ele está lendo. E é muito chato, não sei vocês, eu pelo menos, quando a pessoa não consegue dar uma certa entonação na leitura que ela faz, aquilo fica uma coisa meio monótona. Mas ali está sendo expressa uma tese muito importante. Mas aquele auditório está acostumado com isso e não espera outra coisa. Porque se o cara chegar com um discurso de uma oratória, que ele inflama todo mundo, que todo mundo levante e bate palma, o auditório não vai gostar. Vai achar que aquele seminário não foi produtivo. Já na nossa área, a gente pensa o contrário. Então, a linguagem adequada é dada pelo auditório. Se o auditório for o juiz, saibam as restrições do juiz, obviamente, né? O próprio tribunal já pediu, já normatizou que as petições não devem ser muito longas. Eu não lembro agora se são 8 ou 18 páginas no máximo. 10 páginas no máximo. Muitas vezes é impossível, né? Você vai escrever um recurso extraordinário, você gasta as 10 páginas com aquelas necessárias preliminares para você apresentar o recurso e nem entra na tese que você propriamente está trabalhando. Mas, enfim, procurar escrever peças mais sintéticas, né? Escrever numa linguagem direta e clara, sem muito rebuscamento. Na mídia costumam falar que a gente fala juridiquês, né? Eu não vejo, a gente tem a obrigação, obviamente, de trabalhar com os conceitos técnicos de forma absolutamente precisa, mas eu não vejo necessidade da gente transformar esses argumentos técnicos na base da nossa oratória. Então, me parece que o juridiquês é uma perversão, do uso da linguagem técnica adequada, né? O juridiquês é confuso, principalmente quando você fala com pessoas que não são da área, que não é o caso do juiz, né? Mas você não usa o juridiquês. Trabalhe com uma linguagem que seja clara, dentro dos conceitos técnicos precisos. Se for uma narrativa, procure a ordem cronológica direta, mais acentuada, né? Uma narrativa, nada impede que essa narrativa tenha algum conteúdo retórico poético, no sentido quase literário da palavra, né? Pode se exprimir de uma maneira mais singela, não precisa ser aquela narrativa dura. Aí o cara entrou, depois ele saiu. Pode ser uma coisa mais rica, não há impedimento quanto a isso, né? Um terceiro elemento é o contato positivo com o auditório, com o seu interlocutor, né? Esse contato, ele é menos dado pela influência que o expositor, o orador, o falante exerce sobre o auditório e mais sobre a relação de abertura que acontece entre o auditório, o ouvinte e o falante. Então, o orador ele tem que estar, se for uma sustentação oral, por exemplo, você vai falar com desembargadores que estão acostumados a ouvir coisas cansativas e que também muitas vezes eles mesmos estão pensando em outras coisas. Você tem que ter um discurso que permita que haja uma interlocução aberta entre você como orador e o seu ouvinte, a Câmara, os julgadores que estão ali te ouvindo, né? Tem que haver essa construção de abertura, né? E, finalmente, tem que haver uma forma transparente, né? Eu usei essa expressão para traduzir a ideia de que tem que haver uma sintonia daquilo que é falado com a ideia que você tem. Porque quando você fala, isso no dia a dia, quando você fala uma coisa que você não pensa, não adianta que você não segura muito, não consegue segurar muito. Isso alguns autores chamam do conteúdo ético da argumentação, né, do discurso, conteúdo ético, né, que é você estar em sintonia com aquilo que você pensa, né.
O estar em sintonia na nossa área, principalmente na área criminal, muitas vezes a mídia confunde o advogado com o próprio criminoso. Não é isso que é estar em sintonia. Você não aprova o que o cara fez, e também não desaprova, não é seu papel fazer esse juízo. O fato é que você tem que estar em sintonia com os elementos que colaborem na defesa daquele cidadão que está sendo acusado. Ou seja, você tem que estar em sintonia com a ideia de fazer a defesa. E a construção da defesa é dada por argumentos que você encontra na situação fática e técnica do próprio processo. Né? Não é errado ganhar um processo por prescrição. Né? Demonizam a prescrição. Há alguns anos teve uma mudança para modificar o tempo mínimo de prescrição de 2 para 3 anos. Quer dizer, a prescrição é dada como um elemento que é usar, uma artimanha da defesa. Isso não é uma artimanha, é uma questão técnica. Prescrição é um elemento que trabalha com tempo. Nós somos seres finitos, tudo acaba. Uma hora as coisas acabam. Então, essa realidade tem que estar no processo. O crime é imprescritível. Eu nunca consegui compreender uma teoria que trabalhe com crime imprescritível. Eu vejo isso como um exercício de retórica vazio. Porque imprescritível, o cara morreu. A gente vai punir quem? O resto da vida a gente vai lembrar. Bom, isso tem uma base numa tradição antiga de vingança e tal, mas que não faz parte do nosso discurso aqui. Mas a forma é transparente. Né? E aqui entra o elemento que nós vamos caminhar juntos, porque, pelos estudos que eu venho fazendo, não existe ainda uma forma fechada, né, de se construir discurso argumentativo. Então, como eu sou um leitor de Heidegger e de Gadamer, né, hoje em dia as teorias desses dois caras são muito usadas em direito constitucional na chamada hermenêutica constitucional. Né? E tem alguns autores que fazem leituras parciais desses autores que eu citei, Heidegger e Gadamer, né, e utilizam alguns conceitos deles. Um desses conceitos é o círculo hermenêutico. Né? Então, eu chamei esse elemento de círculo hermenêutico, mas, como eu falei, nesse nosso contato hoje é uma experiência, né? Então, não sei se vai permanecer assim. Círculo hermenêutico é um nome que o Heidegger fala no comecinho e depois o Gadamer trata como círculo hermenêutico. Vocês vão encontrar isso no Humberto Eco, etc. Né? A primeira questão do círculo hermenêutico, a primeira questão é justamente a aproximação. Né? O que se entende por aproximação? Aproximação é o fato de nós, como seres viventes, já estarmos no mundo, né? Essa expressão é heideggeriana, ser no mundo, que significa que a gente já está mergulhado num determinado ambiente. E esse ambiente já traduz para a gente certos parâmetros. Mesmo aquele bebê que está no útero da mãe, ele está num ambiente que ele sente e responde. E a ciência moderna mostra essas respostas para a gente. E ele fala numa linguagem que é própria para ele. Né? Nós falamos numa linguagem que a gente, no decorrer da nossa existência, vai aprendendo e convivendo. Mas a gente já é lançado no mundo, esse ser lançado no mundo já nos coloca numa tradição, essa tradição já nos dá certos parâmetros de pensamento, e esses parâmetros de pensamento vão nos colocar no terceiro elemento, que é o da pré-compreensão. É uma expressão bem conhecida para quem está lendo esses livros de hermenêutica constitucional, né? Que é uma conceituação preliminar. Alguns traduzem como preconceito, não no sentido vulgar da palavra, porque é um conceito, né, um prévio conceito de algo, que é o que todos temos em relação a alguma coisa. Quando a gente recebe um cliente no escritório, principalmente agora com a internet, que ele vai e pesquisa antes, ele já tem uma prévia visão do que você vai dizer para ele. Ele já vai ter visto, a não ser que ele seja um cara muito desesperado, que pode ser que aconteça, mas ele já vai ter feito uma pesquisa prévia
para te falar do problema dele. Aquela moça que eu retratei com aquele colega nosso, amigo meu, ela já até tinha a contestação pronta, era só pôr o não diante dos argumentos da inicial. Quer dizer, ela já veio com uma pré-compreensão do que seria, eventualmente, a atividade do advogado. E nós trabalhamos o tempo inteiro com isso. Por isso que eu disse, aquele artigo do CPC, que fala que o juiz tem que estabelecer os critérios que ele usou para fundamentar, aquele artigo está falando de pré-compreensão. Quando a gente estabelece os critérios que levam a gente a pensar, falar ou fazer algo de determinada forma, a gente está expressando a nossa pré-compreensão dessa aproximação que é estar no mundo. Por exemplo, aqui nós criamos um ambiente. Existe um ambiente. Esse ambiente, ele não é visível, mas a gente sente se o ambiente é agradável ou se é hostil. Você entra numa audiência, você sente se aquele ambiente vai ser de confrontação ou vai ser um ambiente mais tranquilo. As coisas têm ambiente. Às vezes você chega na sua casa, você prometeu para sua mulher que você ia levar ela em algum lugar, e você esqueceu. Você chega lá, o ambiente não está colorido. Você até vê cor escura ali. Isso é ambiente. O ambiente é como uma atmosfera na qual a gente está. A gente respira oxigênio. Só que na nossa atmosfera tem uma série de outras coisas. Mas a gente filtra isso. A pré-compreensão é justamente todas essas coisas que chegam para nós e que muitas vezes, na nossa forma de ser, nós não filtramos, né? O organismo filtra o oxigênio, mas nós não filtramos. E a gente parte dessa pré-compreensão para falar com as pessoas, para se comunicar, para argumentar também. Agora, eu só consigo realizar, e na verdade isso é quase um modo de ser essencial nosso, eu só consigo realizar uma argumentação efetiva, porque eu posso realizar uma não efetiva, por mecanismo de abertura, que eu já falei, que é o fato de nós estarmos também com os outros. E essa abertura nos coloca nessa necessidade de estarmos com os outros. É claro que essa abertura, no modo cotidiano, ela nos faz, muitas vezes, né, como alguns dizem no coaching, distanciarmos-nos de nós mesmos, né? Mas ela é um modo de abertura. Eu estou aberto às minhas pré-concepções, minhas pré-compreensões, e eu trabalho dessa forma, né? Isso é comum, às vezes, se você muda de emprego, você tem um modelo de trabalho como advogado num determinado escritório, quando você vai para outro, você pode estar até na mesma área, mas você trabalha de forma diferente. Isso é um exemplo fraco do que é a abertura, né? Dentro dessa ideia, né, de relacionar essa atmosfera, aproximação com a abertura, que é essa relação que acontece em duas vias, ou em múltiplas vias, na verdade, né, porque a gente sente isso, com a ideia de pré-compreensão, eu venho apresentar a ideia de enunciação, né? E a enunciação, né, que é essa construção do enunciado, ela é dada por 3 elementos, né? O primeiro elemento seria um mostrar, né? Esses elementos são traduções do alemão, tá? Que isso daqui está no texto do Ser e Tempo. Vocês mais para frente vão ver a referência. E o mostrar resgata a ideia do Aristóteles, aquela que eu falei do livro da retórica e do livro do órgão, que é da apresentação do logos apofânticos, que é uma lógica, que na tradição se tornou a lógica formal, mas que não era o que o Aristóteles queria. Então, o que o Heidegger está fazendo, e o que a gente está propondo aqui, é uma releitura da lógica formal, né? Porque quando você apresenta um argumento, você está colocando a nu aquilo que você deseja apresentar. Então, é um mostrar, é um apresentar. É um apresentar que vem predicado. Eu estou com isso desconstruindo a ideia de eixo de ligação entre objeto e predicado, tá? Que é uma ideia lógica. Por exemplo, o gato
é verde, né? O verde é um predicado do objeto gato. Isso é uma relação lógica. No nosso exemplo de lógica formal, esse predicado é absolutamente verdadeiro. Mas aqui eu estou dizendo que o predicado não é propriamente construir um argumento que seja formalmente verdadeiro, mas que tenha sentido, na ideia de você dirigir o olhar do auditório, do ouvido, de quem ouve, do ouvinte, para aquilo que você quer mostrar. Então, o predicado é, na verdade, uma forma de você limitar o seu discurso a determinada questão que você quer apresentar. E, finalmente, comunicar aquilo que você quer mostrar, ou seja, é um compartilhamento. Então, o enunciado seria mostrar aquilo que aparece por si mesmo, a partir de si mesmo, né? Dirigindo o olhar com o fim de compartilhar com o outro. Então, se eu tenho uma tese jurídica de legítima defesa, eu tenho que fazer uma construção argumentativa que permita mostrar, sem eixos técnicos, mas de forma a apresentar um sentido para qualquer leitor que se aproxime daquele texto, principalmente o juiz, de que aquela situação que aparece, ela se efetiva, né? Eu dirijo o olhar, eu predico aquela situação como uma excludente de ilicitude. Acho que com o exemplo fica mais claro o que eu quero demonstrar. E com o fim de compartilhar, porque a minha ideia, quando eu pretendo convencer e persuadir, eu não quero me impor como o sujeito que se impõe de forma, às vezes até condescendente, né? Não, eu quero compartilhar algo que se mostrou para mim. Então, eu construo a tese não de uma forma para enganar o juiz, mas para mostrar para ele que aquela leitura que eu estou fazendo dos fatos, ela tem sentido e ela pode, inclusive, formular a decisão nesse sentido de reconhecimento da exclusão de ilicitude, no exemplo que eu estou dando, e absolver o acusado. Eu acho que com o exemplo fica mais claro. E isso está, essa forma, né, é uma adaptação do texto original do livro, Ser e Tempo, no parágrafo 33, no original, página 156, na tradução que eu usei, que é a tradução do Fábio Castilho, aquela das vozes com a Unicamp, né? Página 443. Tem uma outra tradução que também é da Vozes, mas eu não gosto muito dessa tradução, ela tem uma série de imperfeições. A tradução em português é melhor ler a do Fábio Castilho, né? Não que seja perfeita, mas... Bom, para finalizar, né, e não me estender muito, falando de técnica, né, eu teria muita coisa para falar. Eu calculei que essa exposição, eu calculei que ela fosse demorar 1 hora, está quase 2, né? Então eu preciso deixar vocês livres para curtirem a sexta-feira, né? Eu quero falar só de um aspecto que é fundamental para a argumentação, porque assim, os autores têm várias formas de abordagem da argumentação correta, né? Então seria muito difícil fazer um resumo. Eu acho que com o que eu já falei, a possibilidade, e como a gente está fazendo um percurso junto, eu não estou aqui para mostrar nada que seja efetivo, né, mas algo que seja possível, eu acho que já vocês podem refletir sobre isso. Mas essa parte da técnica eu acho importante, porque isso é uma coisa que acontece no nosso cotidiano, principalmente no cotidiano jurídico, que são as falácias, né? Eu enumerei 9. Os autores divergem, né? Tem nomes diversos. Eu peguei aquilo que é mais comum para facilitar. A primeira falácia é a chamada da conclusão indevida. Tem outros nomes também, mas é a conclusão indevida, que é aquela que não advém das premissas, dos enunciados que você apresentou. O exemplo clássico é esse que eu vou dizer.
a acusação falando, este homem matou sua esposa. Matar a esposa é o crime mais desumano do mundo. É uma degradação contra a mulher. Por isso, ele deve ser condenado. Né? Então, eu concluo que deve ser condenado, porque matar a mulher é uma degradação contra a própria mulher. Agora, a falácia é sempre dissolvida por uma pergunta analítica do discurso. A pergunta aqui poderia ser, quais são as provas de que o marido matou? Né? Uma coisa que aconteceu muito foi um debate, quando se falou do mensalão, um debate entre a teoria do domínio do fato e a do ônus da prova. Né? Bom, aí você já não tem argumento. Por quê? Você pega um elemento, teoria do domínio do fato, que é uma teoria para se trabalhar, para se discorrer, para se aprofundar o tema da participação, né, e da coautoria, e que é um tema penal, portanto, e você joga numa relação de confronto com o ônus da prova, que é um tema que está no campo da teoria das provas e é um tema processual. Então você pega um tema de categorias distintas e tenta fazer uma junção. Que discurso que vai dar nisso? Nenhum. Você tem que explicar, você tem que aprofundar o que é teoria do domínio do fato. Por que domínio do fato serve para fundamentar a coautoria? Qual a diferença entre teoria do domínio do fato e as teorias clássicas de coautoria e participação? É essa análise que tem que ser feita. E até o próprio autor da autoria, que veio no Brasil, ele falou, não existe condenação sem prova. Tudo depende de prova. Claro, tudo depende de prova. No processo, principalmente, né? Falácia ad baculum, que pode ser traduzida pela força, né? Então, o cidadão usa a força para vencer o argumento. Então, por exemplo, a Coreia do Norte não deve fazer experiências com artefatos nucleares, porque se o fizer, será invadida. Pergunta. Por que Por que artefatos nucleares põem em risco o planeta? Né? Porque, na verdade, eu não quero, ou melhor, é desejável que não se faça pesquisas nucleares, porque, supostamente, a atividade nuclear põe em risco o planeta. Então, é essa linha que a gente tem que dizer. Põe em risco por isso, por isso, por isso, por isso. E não dizer que simplesmente eu vou usar a minha força para te impedir de fazer algo. Claro que por ter um fundo, né, de correção aqui, seria um argumento aceitável, mas é uma falácia. Argumento ad hominem é o mais usado, principalmente em política, né, que é o argumento contra a pessoa. Né? Eu dei o seguinte exemplo. Ele não pode ser indicado ao 5º Constitucional porque não é formado em direito. Esse é um argumento válido, né, até aqui. Por quê? Porque quem não é formado em direito supõe-se que não tenha notável saber jurídico, né, que é um elemento essencial para a indicação para o 5º Constitucional. Vocês sabem, né, o 5º Constitucional é a possibilidade de indicação de como o tribunal deve ser constituído por 1/5 de advogados e promotores, é a possibilidade de ser indicado um advogado ou um promotor para ocupar uma cadeira no tribunal. E existe o requisito, né, um desses requisitos é o notável saber jurídico. Então, quem não é formado em direito não complementa o requisito do notável saber jurídico. Agora, um outro argumento ele não pode ser indicado ao 5º Constitucional porque nunca passou num concurso para juiz. A pergunta, né, o concurso para juiz é critério para se estabelecer o notável saber jurídico? Né? Se for, por que seria? Né? E aí? Ou então, quais os critérios para se configurar o notável saber jurídico? Então, essas perguntas que eu estou colocando, elas destroem a falácia, buscam destruir a falácia. Né? O argumento ad ignorância, pela ignorância. Né? Então, você se apoia em algo que não é sabido. Por exemplo, até antes de ontem, né, se podia dizer o seguinte,
não existe vida fora da Terra, porque até agora ninguém descobriu planetas que tenham possibilidade de ter vida fora da Terra. Só que ontem ou antes de ontem saiu uma notícia no jornal que foi descoberto um novo sistema solar que tem 7 ou 9 planetas, que tem água, e como a água é um elemento para nós que indica a possibilidade de vida, para o nosso modelo vivencial, né, que é a base de carbono, hidrogênio, oxigênio e carbono, então aí a gente pode pensar que esses planetas têm vida, né? Argumento, falácia ad misericordiam, que é pela piedade. É quase isso. Ele tem de ser condenado por homicídio doloso à pena de morte, pois esta é a única forma de protegermos a sociedade. A gente vê isso na imprensa toda hora, né? Tem que ter pena de morte, tem que prender e jogar a chave dentro, jogar a chave fora. Jogar a chave dentro não vai adiantar muito, né? Opa, eu vou aceitar. Pergunta, a pena de morte protege a sociedade? Né? Argumento, falácia ad populum, que é a demagogia, né? Que a gente vê todo dia aí. Nosso país é muito pobre, neles há muitos pobres. Eu fui pobre, se eu for eleito acabarei com toda a pobreza. Pergunta, há relação entre ser pobre e conhecer os meios de acabar com a pobreza? Né? Até quando costumam dizer assim, não, a gente tem que mudar a lei, enforçar a lei, reforçar, para que acabar com o crime. O crime, a gente consegue, pela mudança da lei, acabar com o crime? Tem gente que até hoje acredita que consegue. E instrumentos normativos existem desde o começo da humanidade, mas, enfim, tem gente que acha que consegue acabar com o crime, tornando a lei mais rigorosa. Falácia ad verecundiam, que é o chamado argumento de autoridade, né? É aquele famoso, como diz o grande jurista, eu coloquei aqui, como diz o grande mestre, doutor professor X, o direito é a arte do bom e do justo, ou poderia ser, é a ciência da norma jurídica. Pode até ser a arte do bom e do justo, pode até ser a ciência da norma jurídica, né? Mas aí a gente pergunta, por que o direito pode ser definido como arte ou como ciência? E aí eu tenho que entender essa explicação. O argumento da falsa causa, né? A causa não é verdadeira para gerar aquela conclusão. Isso aconteceu, né? É fato verídico. Eu ia fazer uma brincadeira, mas deixa para lá. A perícia colocou o réu no local do crime. Se ele estava no local do crime, certamente matou a vítima. Isso, a gente às vezes em casos de repercussão, você vê quando teve aquela onda brasileira do CSI, né, que a perícia aparecia em tudo que era jornal para dar entrevista, os peritos conseguiam montar um local de crime em que o acusado estava presente. Os peritos tinham a decência de falar a probabilidade, mas a mídia falava, então ele cometeu o crime. E não é verdade, porque estar no local do crime significa praticar a ação de matar? Tem até enredo de livro quanto a isso, enredo de filme e tudo mais. E, finalmente, eu escolhi a falácia da pergunta afirmativa, né? Que é aquela que, na pergunta, você já coloca o que você quer. Então, por exemplo, que, aliás, é uma técnica também, hoje, quando a gente faz... Eu não gosto muito dessa técnica moderna algumas coisas foram boas na mudança do processo penal, outras não foram. Uma das que não foi boa foi transformar o interrogatório do réu numa possibilidade também de apresentar perguntas por parte da acusação, né? Eu acho que não deveria ser assim, mas, enfim, se criou esse modelo. Eu dei o seguinte exemplo. O réu está sendo acusado de ter batido na mulher, né? Então, aí se faz a pergunta direta para ele. Quantas vezes você já bateu na sua mulher? Quer dizer, eu já perguntei aquilo... Não, eu nunca bati na minha mulher.
parte-se da ideia de que ele já bateu na mulher algumas vezes, e não só aquela, né? Então, a pergunta que pode ser feita é: ser acusado de algo significa efetivamente ter praticado aquela conduta? Né? Com isso, eu encerro, fica o meu e-mail. Eu gostaria de agradecer ao Dr. João Yampiche Júnior pela forma tão bem que expôs sobre um tema que eu creio que foi de excelente para a gente, tá? Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, nós vamos fazer um mimo ao Dr. João. E, novamente, uma salva de palmas para ele, por favor.